Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Romanos 6, versos de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A graça não exime da responsabilidade moral. A graça não exime da responsabilidade moral. Ou a salvação pela graça não exime da responsabilidade moral. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, esse é o momento que desejamos tão somente ouvir tua voz. Acabamos de cantar. E neste momento, desejamos ser edificados por Ti, por meio da palavra do Senhor, que há de ser exposta com poder e com autoridade. Por essa razão, pedimos que Tu venhas, em nome de Jesus, usar-me, de fato, com poder e autoridade. Ensina-nos, Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça, ou a salvação pela graça, não exime da responsabilidade moral. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que no dia 31 deste mês, nós, protestantes, comemoraremos os 507 anos da Reforma Protestante, ocorrida em 31 de outubro de 1517. O texto de Romanos, capítulo 6, versos de 1 a 14, foi um dos textos usados pelo protagonista da Reforma Protestante, Martinho Lutero, contra uma heresia que surgiu no contexto da Reforma Protestante, chamada antinomianismo, promulgada por um dos discípulos de Lutero, chamado João Agrícola, que viveu de 1494 a 1566. Agrícola ensinava que se somos salvos pela graça, se somos justificados mediante a fé em Cristo, nós não precisamos guardar os 10 mandamentos. Nós não precisamos obedecer às regras instituídas por Deus a nós, isto é, os 10 mandamentos. Somos salvos pela graça, justificados mediante a fé em Cristo. Lutero, de imediato, recorrendo ao texto de Romanos 6, versos de 1 a 14, destacou com muita veemência que a salvação pela graça,
ou a justificação pela fé não exime-nos da responsabilidade moral, ou seja, de guardarmos os 10 mandamentos. Os antinomianos, lá do contexto da reforma protestante do século XVI, que ensinavam que se uma pessoa é salva pela graça ou justificada pela fé, ela não precisa guardar os 10 mandamentos, hoje são os chamados teólogos da graça livre. Isto porque esses teólogos da graça livre ensinam que o que uma pessoa precisa fazer é só confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, mais nada. Surfando nesta onda, nós encontramos pessoas, como eu ouvi em um determinado programa de TV, uma prostituta, dizendo que havia se convertido ao Evangelho, mas continuava ainda na prostituição. Quantos artistas hoje, que se dizem discípulas de Jesus, que continuam fazendo as mesmas coisas que faziam. Este ensino tem matado, infelizmente, a igreja visível em muitos contextos em nosso país. Isso porque este ensino chama o liberalismo moral para dentro das igrejas. O apóstolo Paulo, ele faz questão de ressaltar que nós não podemos entender que pelo fato de estarmos em Cristo, de termos sido alcançados pela graça, justificados mediante a fé em Cristo, nos faz livres de não guardarmos os 10 mandamentos, de não observarmos os 10 mandamentos, de não termos uma conduta, uma vida comportamental pautada, centrada, restrita às regras estabelecidas por Deus ou aos 10 mandamentos. Por essa razão, que o apóstolo Paulo diz aí nos primeiros versículos, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, em outras palavras, porque nós somos salvos pela graça, porque a graça é superabundante, nós temos que viver pecando? Aí ele responde, de modo nenhum. Aqui Paulo está combatendo o antinomianismo, os teólogos da graça livre, ou os indivíduos que dizem o que precisa é só confessar Jesus, o que precisa é só ir na igreja, é só contar alguns cânticos, é só fazer algumas orações e mais nada. Tem muita gente, volta a ressaltar, surfando nessa onda do liberalismo moral, do descompromisso com as regras estabelecidas por Deus, eticamente falando, moralmente falando, isto é, os 10 mandamentos. Você sabe, meus irmãos, que nós não devemos viver, eticamente falando, moralmente falando, de acordo com o que o mundo define ser correto, mas de acordo com o que a palavra de Deus diz ser o correto. Porque a moralidade do mundo destoa muitas vezes da moralidade que a palavra de Deus diz que nós devemos viver, que tem a ver com os mandamentos, com as regras estabelecidas por Deus. O nosso tema é: a graça não exime da responsabilidade moral. A salvação pela graça não nos faz livres, no sentido de não termos o compromisso de guardarmos os 10 mandamentos. Por essa razão, surge uma pergunta: mas por que a graça ou a salvação pela graça não nos exime da responsabilidade moral? O apóstolo Paulo responde, presta atenção. Em primeiro lugar, porque a graça ou a salvação pela graça espiritualmente nos matou para o pecado e nos ressuscitou para uma nova vida. É o que destaca Paulo nos versos 3 e 4, se não, presta atenção. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim
também andemos nós em novidade de vida. Então não há espaço aqui para o antinomianismo, não há espaço aqui para a teologia da graça livre, não há espaço aqui para alguém dizer que está em Cristo e por estar em Cristo está livre de guardar os 10 mandamentos, está livre de viver de acordo com o que a palavra de Deus, considerando os mandamentos estabelecidos por Deus. Destaca. Paulo, meus irmãos, ensina nos versos 3 e 4 que o alcançado pela graça é unido a Cristo em sua morte e ressurreição para uma nova vida. E considerando que o batismo simboliza morte e ressurreição, que morremos juntamente com Cristo em sua morte e ressuscitamos juntamente com Cristo em sua ressurreição. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus morreu no tocante ao pecado e o mesmo aconteceu com quem foi alcançado pela graça. Jesus ressuscitou para uma nova vida e o mesmo acontece com quem foi alcançado pela graça. Ressuscita para uma nova vida. Quem foi alcançado pela graça de Deus, quem foi justificado mediante a fé em Cristo, vive em novidade de vida. Essa semana, eu fui ao cinema, assisti o filme A Forja. E desde já eu recomendo a você, se não viu o filme, veja. Isso porque o filme apresenta a história de um jovem chamado Isaías, rebelde, que tem uma mãe convertida, que foi alcançada pela graça de Deus, que encontrou-se, isto é, Isaías, com um discípulo do Senhor Jesus chamado Josué. Um encontro um tanto inusitado. Isaías resolve trabalhar. Josué tem uma empresa que fabrica material para academias. E Isaías chega até a empresa de Josué. Ele senta, começa a preencher uma folha, seu currículo, passando o seu currículo, e de repente Josué, o dono, entra na sala e eles têm uma conversa. Isaías, temperamental, sai, mas Josué diz: ei, eu preciso conversar com você. Isaías ouve Josué. Eles trocam por alguns minutos algumas palavras. Ali começa um relacionamento. Josué discipula Isaías. Ele dedica um tempo para discipular Isaías. Deus entra na vida de Isaías, aplicando o Evangelho por meio do Espírito Santo, isto é, Jesus Cristo. Isaías muda de vida. As coisas antigas que Isaías fazia, Isaías deixa de fazer. Ele muda radicalmente de vida. É isto que o Evangelho faz, que a graça de Deus faz. Quando alcança alguém, promove uma mudança radical, abrupta, uma metamorfose na alma, no ser. É impossível alguém que encontrou-se com Jesus, que foi alcançado pela graça de Deus, continuar vivendo como vivia. Porque, diz o apóstolo Paulo, o antigo homem foi sepultado. A antiga natureza foi sepultada. A antiga vida foi sepultada. Passou a viver no cemitério, espiritualmente falando, morto. E em Cristo, uma nova vida ressurge, que promove um desejo por mudar-se radicalmente. É o que Isaías no filme faz. É interessante que, depois de um tempo de ter sido discipulado por Josué, em uma conversa, Josué diz a Isaías: Isaías, você já abriu mão de algo que você mais gosta?
Isaías gostava muito de videogame. Passava horas e horas jogando videogame. E aí Josué diz, você já abriu mão de algo que você gosta muito de fazer? Que toma o seu tempo? Boa parte do seu tempo? Isaías diz, não, faça isso. Josué volta para casa, entra no seu quarto e fica horas e horas olhando para o videogame, dizendo, Deus, não, o videogame não. O videogame não. O Espírito Santo o convence. Ele abre mão do videogame e passa a dedicar o tempo que ele se dedicava ao videogame, orando e lendo a palavra de Deus. Coisa fútil, mas era o que mais prendia Isaías. Quando a graça alcança alguém, quando o evangelho alcança alguém, uma nova vida nasce. Uma nova vida, novas atitudes, novos comportamentos, um desejo por viver de acordo com a palavra de Deus, uma vontade por viver de acordo com a palavra de Deus. Eu me lembro dos primeiros dias, dos primeiros meses, das primeiras semanas da minha conversão. Você deve estar se recordando neste momento dos primeiros dias, das primeiras semanas, dos primeiros meses da sua conversão. O Espírito Santo, como provocou em mim, com certeza provocou em você, porque se não provocou em você, é porque você não foi alcançado ou alcançada pela graça de Deus. Porque as pessoas que são alcançadas pela graça de Deus, elas passam por esse processo, por essa metamorfose radical no ser, na alma. É mudança bruta, imediata. É abrir mão daquilo que prendia. É uma nova vida, novidade de vida, diz o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, a graça não exime da responsabilidade moral ou de obedecer os 10 mandamentos, porque pela graça nos tornamos livres do domínio do pecado. Vocês sabem que éramos escravos do pecado, como Paulo ressalta quando escreve aos Efésios no capítulo 2. Aqui no capítulo 6 de Romanos, versos 12 e 14, o apóstolo Paulo destaca isto. Se não vejam, versos 12 e 14, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, diz o verso 14. Nós éramos, antes de termos sido alcançados pela graça de Deus, escravos do pecado. Paulo ensina que o domínio ou reino do pecado em que estávamos foi destruído, foi dizimado. Antes nós éramos escravizados, dominados pelo pecado. Como nós estamos no mês da Reforma Protestante do século XVI, é importante considerarmos o que Lutero ensinou acerca disso. Quando mesmo disse que quando o evangelho alcança alguém, este alguém é imediatamente posto em uma condição espiritual e, por conseguinte, existencial, de liberdade para dizer não ao pecado. Lutero dizia que o homem ou é montado por Deus ou por Satanás, ou é dominado por Deus ou por Satanás. O homem sem Jesus é dominado por Satanás. O homem com Jesus é dominado, é controlado por Deus. Quem foi alcançado pela graça, diz o apóstolo Paulo, não é dominado, não é escravizado pelo pecado. Tem condições de dizer não às paixões carnais, aos desejos carnais. Tem condições de dizer, eu não vou pecar. Bateu um desejo, bateu uma vontade, mas eu não vou pecar, porque não é mais escravo do pecado. A graça chegou, a graça sepultou, isto é, Jesus sepultou a antiga natureza, libertando, portanto, quem foi alcançado pela graça? Das algemas, das cadeias, das prisões do pecado.
Irmãos, o pecado não tem poder sobre quem foi alcançado pela graça. Quem nasceu de novo para uma nova vida em Cristo pode pecar, mas não vive no pecado. Se você está em Cristo, você pode pecar e vai pecar, mas você não vai ser dominado ou dominada pelo pecado. A teologia reformada ensina que não é estranho o crente pecar, é estranho o crente gostar do pecado. Quem foi alcançado pela graça de Deus pode até pecar como peca, mas isso vai incomodar, isso vai gerar dor, sofrimento. Você pode pecar como peca, mas viver gostando de pecar, ter prazer no pecado, ter satisfação no pecado, na fofoca, no engano, na mentira, no roubo, na prostituição, no adultério, é porque a graça salvífica, o santo e bendito Evangelho, isto é, Jesus Cristo, não chegou até você. Portanto, em terceiro lugar, a salvação pela graça não é justificativa para uma vida entregue ao pecado. Versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos. Não é justificativa. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época onde pessoas estão dizendo que são cristãs. Com práticas imorais. Gente que vive de motel a motel, de bordel a bordel, de prostíbulo a prostíbulo, de bar a bar. Quantas igrejas apinhadas de pessoas que só têm o compromisso de estarem lá na hora dos cultos. Mas depois disso, não tem compromisso nenhum. Nós estamos vivendo em uma época de muita quantidade, mas de pouca qualidade. Nós estamos vivendo uma época de muito discurso, de muitos cânticos, de muitas músicas, endereçadas a Deus, mas de pouco compromisso com Deus. Eu sou salvo pela graça. A graça de Deus é mais que abundante, então eu posso pecar. Vocês sabem que Martinho Lutero, o protagonista da Reforma Protestante, de tanto falar que o homem é justificado mediante a fé em Cristo, ou seja, salvo pela graça e não pelas obras, foi mal interpretado. Os católicos romanos acusaram-o de antinomiano, ou seja, de alguém que estava dizendo, você é salvo pela graça, então viva do seu modo, do seu jeito, chute o pau da barraca moralmente. E Lutero disse não, não é isto. O fato de sermos alcançados pela graça não significa que nós temos que viver uma vida de acordo com o que a gente acha, de acordo com os nossos desejos, de acordo com o que não tem a ver com o que o Evangelho ensina, os mandamentos do Senhor, as regras instituídas por Deus. Irmãos, nós temos que entender que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, que nos envolve, não deve ser algo para usarmos como justificativa. Você já ouviu alguém dizendo o seguinte,
Ah, eu posso pecar hoje, mas amanhã eu não vou pecar. Hoje eu estou assim, mas daqui um mês, daqui um ano, eu mudo de vida. Porque Deus é gracioso, Deus é bondoso. Ou alguém dizendo o seguinte: ah, Deus não é tão carrasco, tão perverso para colocar alguém no inferno. Só porque pulou a cerca? Só porque passou a mão no dinheiro que não lhe pertencia? Só porque vive fofocando? Promovendo intrigas? Não. E a graça de Deus é mais que abundante. Eu vou pecar, e vou continuar sendo alcançado por esse Deus, porque a graça desse Deus é mais que abundante. Paulo está dizendo, não. O fato de vocês terem sido alcançados pela graça não deve fazer com que vocês venham justificar as mazelas. Isso porque, se de fato vocês foram alcançados pela graça, vocês não vão viver justificando as mazelas, as imoralidades, os pecados de vocês. Pelo contrário, vocês vão confessar, porque quem está em Cristo não tem prazer em viver uma vida voltada ao pecado. Segundo Paulo, a abundância do pecado enfrentada pela superabundância da graça não pode nos levar a pecar mais do que pecamos. Porque continuar sob o domínio do pecado é antagônico com quem está em Cristo. Não tem nada a ver com quem está em Cristo. Se você foi alcançado ou alcançada pela graça de Deus, você não vai justificar o seu pecado com base na ideia que você tem da graça de Deus. Pelo contrário, você vai confessar seu pecado. Os puritanos, os grandes teólogos calvinistas reformados do século XVII, na Inglaterra, diziam: ou nossa consciência se torna um chicote ou um alarme. Um alarme para não nos fazer pecar. Um chicote quando pecarmos. Se você está em Cristo, o alarme. Se você está em Cristo, o chicote. O alarme para não pecar. E o chicote para depois de pecar. Porque quem está em Cristo vai viver certo e certa de que deve evitar comportamentos que desagradam o Senhor, ou seja, comportamentos pecaminosos. E quanto cometer tais comportamentos, a sua consciência tornar-se-á um chicote, que dói, que machuca. Assim sendo, eu concluo em quarto e último lugar, dizendo que a libertação da escravidão do pecado evidencia que fomos justificados pela fé em Cristo. Versos de 6 a 10. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui em Romanos capítulo 6 é o oposto. Paulo não está dizendo o seguinte: você foi alcançado pela graça, justificado mediante a fé em Cristo, ou seja, não foi pelas obras, então você pode viver do seu jeito, não. Ele diz o seguinte: se você foi de fato justificado mediante a fé em Cristo e alcançado pela graça, você vai evidenciar isso mediante a sua vida. Se o Evangelho te alcançou, se você nasceu de novo, significa que o velho homem morreu, que o seu pai, da primeira vida, espiritualmente falando, Adão, morreu. Você nasceu de novo para viver de acordo com o segundo Adão, isto é, Jesus Cristo. E esta vida de obediência aos 10 mandamentos que vai evidenciar que você de fato nasceu de novo. Então, quem foi alcançado pela graça de Deus, vive evidenciando que foi alcançado pela graça de Deus. Não tem essa.
de estar em Cristo e continuar como prostituta. Não tem essa de estar em Cristo e continuar nos vícios da bebida, da cocaína, do crack. Eu sei que com relação a isso tem uma dependência química. Indivíduo, muitas vezes, quimicamente falando, não consegue se livrar, mas há naturalmente o desejo de buscar meios para se livrar da dependência. Porque o Evangelho provoca esse desejo, esse interesse por ter uma nova vida. Nós estamos vivendo uma época, volto a dizer, de muita quantidade e pouca qualidade, de muito discurso, de muitas canções, de muitos shows, mas de pouco compromisso com Deus, infelizmente, meus irmãos. Quem nasceu de novo, sepultou, ou sepultado, melhor dizendo, está, considerando a vida que tinha. Ressuscitado está, considerando a vida que passou a ter em Cristo, e vai viver evidenciando isto. O indivíduo que está em Cristo, ele não tem prazer de viver envenenando as pessoas com fofocas, com intrigas. O indivíduo que está em Cristo, ele não tem prazer, sendo um empresário, de passar a perna nas pessoas que fazem negócio com ele. O indivíduo que está em Cristo, ele não tem satisfação, não tem prazer em ver no pecado, pelo contrário. O prazer é viver de acordo com as regras, com as normas do Evangelho. Evidencia que de fato nasceu de novo, que de fato é uma nova pessoa, é um novo ser. Voltando o filme à forja, Isaías arrancou suspiros da própria mãe, quando a mãe entra no seu quarto e o vê todo arrumado. Isaías tinha acordado cedo, ido trabalhar. Quando também Isaías chega até sua mãe e diz: mãe, deixa, o aluguel desse mês é por minha conta. Mudou de vida, passou pela forja de Deus. Quem passa pela forja de Deus, isto é, quem nasceu de novo, quem está no Evangelho, quem está em Cristo, vive evidenciando que está em Cristo. Eu já disse aqui reiteradas vezes, e volto a dizer, que os teólogos reformados ingleses, conhecidos como puritanos, diziam que o eleito, o alcançado pela graça de Deus, tem duas marcas: a marca da orelha e a marca dos pés. Ouve o Evangelho e segue o Evangelho. Jesus já havia dito, e foi registrado pelo apóstolo João, em seu Evangelho, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O que justifica, se você foi alcançado ou alcançada pela graça, é a vida que você vive. Ou o que evidencia. Alguém notou alguma mudança, alguma transformação? Desde que você disse: eu sou de Jesus, eu estou em Jesus? Ou você continua do mesmo jeito? 10 anos, 20 anos, 15 anos, 5 anos, meses, mas do mesmo jeito. Não é perceptível, não é notável uma mudança, uma transformação. É o mesmo linguajar, são as mesmas roupas, são os mesmos hábitos, são os mesmos discursos, são os mesmos comportamentos, são os mesmos interesses, são os mesmos maus hábitos. Talvez a sua casa não passou por uma transformação ainda, porque o seu testemunho dentro dela tem sido negativo. Ao invés de você provocar por meio da sua vida, do seu testemunho, o desejo de mudança, você promove um desejo por não estar na igreja que você está, que você faz parte. Talvez você tenha evidenciado, não que foi alcançado pela graça,
não que está em Cristo, mas que foi alcançado por uma instituição religiosa, eclesiástica, e você passou a adotar um discurso, uma filosofia, que não promoveu em você nenhuma mudança, porque você continua do mesmo jeito. Paulo está dizendo em Romanos capítulo 6, quem está em Cristo, quem foi alcançado pela graça de Deus, vive em novidade de vida, vida mudada, vida transformada, hábitos antigos deixados para trás, músicas que não glorificam a Deus deixados para trás, roupas, amizades, tudo que não glorificava a Deus, deixado para trás, é mudança de vidas. Assim foi com Isaías do Firme a Forja, assim foi com você talvez, assim foi com quem você conhece. Porque se de fato a graça alcançou, a graça promove mudanças, é inevitável. É inevitável. Eu concluo esta mensagem dizendo, meus irmãos, que precisamos entender que quanto mais obedecemos a palavra de Deus, mais evidenciamos que fomos alcançados pela graça de Deus. Talvez você tenha dúvidas no que diz respeito à sua conversão, no que diz respeito à sua salvação. É simples de encontrar resposta. Passe a observar o que você tem sido e o que você foi antes de ter publicamente se tornado membro de uma igreja evangélica. Talvez você esteja ciente de que porque tem 20 anos, 30 anos, 10 anos, 15 anos, que você é membro de uma igreja. Isso não significa nada. Não é estar no hall de uma membresia de uma igreja. Não é pertencer à SAF, não é pertencer à mocidade. Não é pertencer a um departamento, não é cantar. É mudança de vida. Eu não estou dizendo aqui que tem que ser perfeito, porque é impossível. O que eu estou dizendo é que tem o desejo, tem a disponibilidade para mudar de vida e alguns comportamentos são deixados para trás. E o desejo é de mudar e mudar cada vez mais. Paulo vai dizer exatamente isto. Por essa razão que no capítulo 7, Paulo vai dizer que a lei moral, os 10 mandamentos, é boa, é justa, é santa, ou seja, ela tem que ser obedecida. Quem foi alcançado pela graça, olha para a lei moral e com satisfação, com desejo, por mais que não consiga cumpri-la, com desejo, com a vontade de tentar cumpri-la. O indivíduo não diz assim, eu não tenho compromisso com ela. Ele vai dizer o seguinte, eu desejo cumpri-la, por mais que eu não consiga. Eu desejo obedecê-la, eu desejo segui-la, eu desejo guardá-la. É isso que Paulo está dizendo. Se eu nasci de novo, se você nasceu de novo, se nós nascemos de novo, nós fomos alcançados pela graça de Deus. E nós vamos evidenciar isso todos os dias, por meio das nossas atitudes, por meio dos nossos comportamentos. Eu quero convidar o Ministério do Louvor para cantar mais uma vez, Renova-me, Senhor Jesus. Eu quero que você, nessa oportunidade, abaixe sua cabeça, se coloque diante de Deus, converse com Deus. Eu sei, irmãos, que não é fácil lidarmos com nós mesmos. Eu sei que não é fácil dizermos não a algumas coisas. Mas Deus nos auxilia, Deus nos capacita o tempo todo. Abaixe sua cabeça, converse com o Senhor, se coloque diante de Deus.